Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, constelação, religião ou espiritualidade? Vamos aguardar um pouquinho as pessoas chegarem. Mais uma segunda-feira, estamos aqui juntos para conversar um pouquinho sobre constelação sistêmica e familiar. Vamos lá, vamos guardar um pouquinho. Essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? Alunos e clientes. É uma dúvida que as pessoas têm, né? Elas sempre fazem essas perguntas porque não entendem muito bem, né? Não compreendem muito bem como as manifestações fenomenológicas acontecem, né? Dentro do sistema colocado, né? No campo colocado. Mas antes de começar, eu quero lembrar vocês, deixar um recado aqui para, antes da gente começar essa live, e aí lembrar vocês que dia 17 de maio eu vou estar no Rio de Janeiro fazendo um workshop presencial. Presencial de constelação. E como as vagas são bem limitadas, eu acho que seria bom as pessoas correrem e se inscreverem logo, né? Já coloquei aí no Instagram, depois eu vou mandar para a rede, os telefones e tudo direitinho, tá bom? Vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui hoje. Bom, então, hoje nós teremos uma dinâmica oculta no final, como sempre. Eu gosto bem de fazer isso, né? E como todo mundo sabe, eu durante 25 anos, mais ou menos isso, eu vivi entre o Rio e São Paulo. Porque eu tinha consultório nas duas capitais. Então, eu vivia na ponte aérea para lá e para cá, e com essa pandemia, eu mudei o meu sistema. Acho que muita gente mudou, né? E hoje, atualmente, eu moro em Minas Gerais, e atendo todo o Brasil e todo o exterior, e atendo online, né? E essa foi, de certa forma, uma aposentadoria que eu escolhi para mim, trabalhar remotamente, né? Então, oi Cíntia, seja bem-vinda. Então, assim, antes de falar sobre esse tema de hoje, eu quero começar a falar do Bert Hellinger, um pouquinho, né? Tem muita gente que não sabe muito bem a história dele, mas eu não vou contar histórias aqui. A live, vocês sabem que é um movimento de eu passar algumas informações para que vocês possam pesquisar, possam estudar mais, porque nesses 25 anos de docência, dando aula e atendendo muita gente, Brasil todo e fora do Brasil, eu aprendi muito, mas aqui o que a gente não tem muito tempo, não é aula, são só pinceladas, né? Então, o Bert Hellinger, que é o criador deste método de constelação, né? Sistêmica, fenomenológica e familiar, que eu tive o prazer de acompanhar durante muito tempo, né? Bert nasceu em uma família católica da Alemanha, né? E aos 10 anos, ele foi seminarista em uma ordem católica. Aos 20 anos, ele tornou-se padre. Após o fim da guerra, ele abandonou o clero e, finalmente, nos anos 60, Hellinger estudou, ele saiu do clero, digamos assim.
E Helling estudou gestalterapia na Alemanha, psicanálise em Viena, nos Estados Unidos ele estudou terapia primal, análise transacional. Então ele se embasou e bebeu de muitas teorias, muita ciência já testada e comprovada, né? A obra de Helling foi influenciada por diversas tradições religiosas também, não tem a menor dúvida, como o cristianismo, o taoísmo, a cultura Zulu, que ele foi missionário lá, inclusive, durante muitos anos. E o principal, né, objetivo dessa terapia é investigar e trabalhar as relações interpessoais de um determinado sistema familiar. E ela se diferencia dessas outras modalidades de psicoterapia por concentrar-se, né, nos sentimentos presentes, nos vínculos e nos sentimentos das pessoas, né? Quando nós colocamos uma constelação familiar, o que entra em foco são os acontecimentos significativos que marcaram determinada família, né? E não o que cada um especificamente, né, os seus membros, pensa ou sente ou faz. Não que isso não tenha um trabalho e não seja um trabalho que essa pessoa veio a colocar para poder resgatar o seu equilíbrio, a sua paz, né? O seu eixo, digamos assim, quando ele tem a possibilidade de observar esse campo e observar as coisas que ele não tinha noção, que estavam ocultas na realidade. Então, ele é importante para isso, mas ele é muito mais abrangente, né? Muito mais amplo, porque ele pega um arquétipo familiar, ele pega o inconsciente dessa família e ele organiza de alguma forma, quando é colocado nesse campo, tudo ali vibra e tudo ali acontece. Então, o que representa, né? Então, a ideia de hoje como tem esse campo fenomenológico, a ideia hoje era falar a constelação, por ele ter vindo desse lado católico, né? Ela é uma religião ou ela é um campo espiritualista, né? Então eu vou falar um pouquinho, rapidamente, assim, uma abordagem sobre um e outro, né? Então, o que representa para nós a religião? Religião é um fenômeno cultural e social, né, que envolve a crença de seres ou forças sobrenaturais, a prática de rituais e a adesão de um conjunto de valores históricos, né, e morais, digamos assim, além de ser um conjunto de princípios, de crenças, de práticas, de doutrinas religiosas. A religião também desempenha um papel importante na formação de identidade cultural também, né? E na coesão social. E ela pode oferecer para todos, né, que se dedicam a ela, um sentido de propósito, um significado especial na sua vida, na vida das pessoas, né? Além de proporcionar um conforto, esperança nos momentos críticos da vida, nos estresses, nas dificuldades, né? As religiões variam amplamente em suas crenças, a gente sabe disso, e práticas, né? Mas muitas compartilham elementos comuns, como a veneração das deidades, dos santos e, né, das realizações dos cerimoniais, a promoção de uma vida mais ética, né, mais
E aí muita gente me pergunta, Silene, então o que é espiritualidade? Porque muitas vezes as pessoas confundem essas duas situações, né? A espiritualidade é uma dimensão profunda da experiência humana, né? Que transcende a busca por um sentido para a vida. Então, a espiritualidade, ela envolve a conexão com algo maior, que não é só aquela imagem, aquele santo, aquela história. É algo muito mais abrangente, né? Muito maior que nós mesmos, seja uma força superior, a natureza ou a própria essência da vida. A espiritualidade, ela pode se manifestar de diversas formas, como através de meditações, de práticas de gratidão, da contemplação ou de serviço ao próximo, né? Os benefícios da espiritualidade para um ser humano são amplos e variados. Ela pode proporcionar um senso de paz, né, interior, de bem-estar, ajudando a reduzir o estresse, a ansiedade. É aquela certeza que tem um todo, que tem um campo que te protege, que olha por você, né? A espiritualidade também, ela pode fortalecer a resiliência emocional, permitindo que as pessoas enfrentem desafios, adversidades, com muito mais serenidade e esperança. Além disso, a prática espiritual pode promover assim, um sentido de maior propósito na sua vida. Maior propósito e maior significado, digamos assim, né? Contribuindo para que você tenha maior satisfação e realização pessoal. É algo que não depende de uma deidade, que não depende, porque você sente, percebe que essa força espiritual, ela está dentro de você. Ela habita o teu universo pessoal. Então, a espiritualidade, ela pode ainda fomentar a empatia e a compaixão, tá? Eu quero lembrar vocês que daqui a pouco nós vamos fazer uma dinâmica, tá? Vamos chamando aí o povo. Então, a espiritualidade, ela pode fomentar essa empatia, essa compaixão, incentivando atitudes altruístas e solidárias, né? Isso pode melhorar os relacionamentos interpessoais e criar um senso de comunidade, de pertencimento, que é uma das leis dentro do sistema de constelação. Em suma, a espiritualidade é uma fonte rica de benefícios que pode enriquecer a vida humana em múltiplas dimensões. Então, gente, Silene, então como é isso nas constelações, né? Porque existe, assim, um campo de sensações físicas que deixam as pessoas, às vezes, assim, cheias de questionamentos. Então, gente querida, eu sou adepta da espiritualidade. Essa é a minha prática. Durante muito tempo da minha vida, eu percorri muitos lugares religiosos, digamos assim, né? Que tinham doutrinas, que tinham todo esse invólucro, né? De observação, de ser assim, de ser assado. E chegou um momento, há 35 anos atrás, mais ou menos, eu descobri a espiritualidade, né? Esse apanhado de todas as religiões, eu acolhi no meu coração todas essas histórias, mas não dogmas, mas não aquela coisa cartesiana, né? Que reza, né, uma missa. Então, gente querida, eu sou adepta da espiritualidade e eu vejo
a espiritualidade diretamente ligada à constelação, ao campo sistêmico familiar, porque ela vai além da ideia de que a vida prática reflete a consciência. Ela está profundamente ligada com a memória biológica herdada e as adquiridas por experiências vividas, né? Além de trazer a harmonia pessoal e das relações dentro do sistema, promovendo um esclarecimento do desequilíbrio sócio-familiar, né, social-familiar, e gerando, inclusive, um equilíbrio psicológico em cada membro do sistema. Para mim, o conceito da espiritualidade, nesse contexto, pode ajudar a liberar o fluxo, né, que estava bloqueado, impedido por alguma situação, algum emaranhamento da família, né, de algum membro da família, e a conscientizar todos os representantes, né, todos dessa família, para uma mudança de padrões de crenças limitantes, né, desfazer os emaranhados que influenciam negativamente, de alguma forma, o comportamento dos descendentes, né, de uma família. Então, apesar do Bert Hellinger vir de princípios religiosos, a constelação não é uma religião, mas uma terapia breve, e os benefícios dessa técnica na tomada de consciência de um indivíduo são amplos. Ela promove um entendimento mais profundo das dinâmicas familiares e dos padrões que influenciam, né, ou influenciaram esse comportamento, as emoções, e isso pode levar a maior consciência holística mesmo e espiritual, né, ajudando a esse indivíduo a se reconectar com suas raízes mais profundas, né, culturais, né, com a sua família de origem, né, de onde ele veio, né, e a encontrar um caminho de paz e harmonia, porque esse é o objetivo de nós estarmos aqui. O objetivo evolutivo de cada ser humano é paz e harmonia, né? É você estar em equilíbrio de corpo, mente e espírito. Nós somos uma trindade e nós estamos aqui para buscar esse equilíbrio. E eu vejo que esse campo, apesar dele ser espiritualista, digamos assim, ele pode ser utilizado por qualquer crença religiosa que a pessoa tenha, porque ele não tem um dogma, ele não é estigmatizado. Ah, ele está na igreja, ele está aqui ou ele está ali. Não existe isso, tá? Porque espiritualidade é a natureza humana, está em todo lugar. É a bondade, é a verdade, é a clareza de ideias, é a participação, é a harmonização entre as pessoas, é a aceitação das diferenças de opiniões e crenças, né? E quando a pessoa alcança esse estágio, ela não entra nesses atritos. Ela aceita aquele e aceita aquele. E cada um é o que é, né? Sem ter que ser influenciado ou ter que rezar a cartilha de quem quer que seja. Isso chama-se liberdade. Isso chama-se também espiritualidade, porque é um outro nível de consciência que você acaba alcançando. Então, a constelação sistêmica não é uma religião, mas uma técnica que pode ser utilizada por pessoas diferentes, de crenças diferentes, proporcionando uma abordagem mais espiritualista
e integrativa, digamos assim. Em suma, a espiritualidade no campo sistêmico familiar atua como um meio de promover a cura e o equilíbrio emocional de todos os que pertencem àquele sistema, ajudando as pessoas a se reconectarem com as suas raízes, a se encontrarem em paz, em harmonia, né? Uma outra pergunta que muitos me fazem, que eu acho também muito interessante, é se a constelação familiar é um espiritismo, está ligada ao espiritismo, né? Que é outra linha, né, de pensamento religioso, digamos assim. E essa é a confusão que muitos fazem. É nesse momento em que as pessoas normalmente ficam impressionadas, né, principalmente com a forma fidedigna com que o proposto, né, que representa o papel designado de um pai, de uma mãe e tal, né, mesmo não conhecendo ninguém daquela família, nem sabendo nada sobre a história daquela pessoa que está ali colocando o seu sistema, né, quem ela está representando, ela nem conhece, e tem essas emoções que não lhe pertencem, como tristeza, raiva, choro compulsivo, muitas vezes. Uma confusão normalmente se dá quando alguém representa, às vezes, uma pessoa já falecida, né? Como que aquele falecido está aqui agora e ele está fazendo exatamente o que meu pai que morreu fazia e tal, né? Como muitas vezes o representante, né, ele sente uma dor na cabeça e aí a gente pergunta, mas o que aconteceu com a sua mãe? Ela morreu de quê? Ah, ela morreu de aneurisma cerebral. O outro perdeu a perna e ele sente dor na perna, ele sente... Então, assim, são coisas muito fortes, mas são nós que somos seres espiritualizados, queiram ou não, todos nós somos, porque nós temos todos os sentidos, né? E nós temos muito mais do que 5 sentidos que nós usamos normalmente. Então, quando essa pessoa está ali na representação, ela se pergunta, mas é necessário, né? Isso mesmo, é verdade? Não, ninguém vai sair dali carregando nada. E é necessário dizer que vivos e mortos fazem parte do campo sistêmico. Nós não podemos excluir ninguém. Todos eles pertencem. E essa memória, né? Assim como também os sintomas, como as doenças, um país, né? Uma empresa, um destino, qualquer coisa é campo energético, gente. Tudo é energia e tudo tem uma manifestação. E você, quando está no lugar daquilo ou daquele, você vai sentir no seu corpo físico algum desconforto ou algum conforto. E isso já é muito no campo. Um passo que você dê dentro do campo já é muito. E ele já mostra para facilitador que está observando, né? E para aqueles que estão observando, o movimento de aceitação ou de repulsa, de amor ou de repulsa, né? Isso é fundamental no campo para a compreensão, para o entendimento e para a aceitação daquilo que nós não víamos antes, né? Bem, as sensações físicas é que são importantes, porque nós temos essa capacidade de sensibilidade, de sentir, sinestésica, auditiva, visual, né, percepções, né? Os nossos cabelinhos do braço, eles são antenas que captam essas sensações. Ou eles arrepiam ou não, né? Todo mundo conhece
essas histórias, né? Bem, as sensações físicas é que são importantes, né? Aquilo que acontece no corpo do representante não é um espírito que incorpora, e sim é um fenômeno que nós chamamos de ressonância mórfica, tá? E o representante, ele capta aquilo que está armazenado no invisível, no campo de memória, né? No campo morfogenético, como diz a teoria do biólogo Rupert Sheldrake, que tem vários livros que explica exatamente isso, né? E o campo é muito bem explicado por Rupert Sheldrake, porque ele funciona de uma forma equivalente ao conhecimento do banco de dados, né? Nós temos bancos de dados e de nuvens de um computador, por exemplo. Nós não vemos essa nuvem do computador, você vê? Você não vê, mas você dá um clique ou você chega perto de uma pasta e a informação vem, né? E é assim que funciona o campo morfogenético. Mas sabemos, nós não vemos, mas sabemos que ela está lá. E nós podemos acessá-la. Se nós podemos acessar lá, nesse lugar, aqui, nas constelações, no campo, nós também podemos acessar. Oi, Tati, querida. Então, meus queridos, era isso que eu queria colocar para vocês. Eu queria mostrar isso para vocês. Eu quero fazer uma dinâmica agora com vocês. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, ainda que eu possa esclarecer. Deixa eu ver o horário aqui, ainda temos bastante tempo. Deixa eu ver aqui, muita gente. Oi, Tatiana. Tem duas Tatianas aqui, Tatiana Brandão e Tatiana Taus, que bom. Marta, Antônio, Angelita, Alexandra, oi, querida. Jolira, Tatiana, Bruna, Ellen, Nandes, Cíntia Vilhena, queridos. Gente, então, alguém tem alguma dúvida disso que eu falei? Porque isso é uma experiência, né? Tem muita gente que já passou pela constelação e às vezes ainda fica com alguma dúvida, alguma sensação. Uma outra coisa que eu acho que é interessante também lembrar, abrangendo essa espiritualidade, que a gente fala que está ligada à bondade, à verdade, à compaixão, né? Que é um movimento do coração, da alma da gente. E muita gente passa pela vida sequer diz que mas não age como. Então, o que a gente precisa é ter a teoria e a prática. É a mesma coisa. Não adianta você só ter a teoria se você não tem a prática. Mas o que é importante nessas sensações é que quando você tem esse campo colocado e você pode ver aonde começou o emaranhado, né? Sim, ele trabalhava. Todos nós, consteladores, temos que nos trabalhar. Nós temos que ter muito trabalho, né? Para a gente poder ter essa verdade do nosso campo, esse conhecimento do nosso campo, ter a aceitação da nossa existência, dos nossos pais, ter essa aceitação dos nossos ancestrais, da nossa origem. A aceitação da origem é a coisa mais importante. Você não precisa conviver com todos, você só precisa aceitar, porque você veio dali, então você tem parte deles. E ele, com certeza, fez isso até no final da vida. Inclusive, o último livro dele, ele tem assim, uma carta que ele fez para a mãe dele. Bom, gente, eu queria fazer uma dinâmica com vocês, para vocês sentirem isso. Está todo mundo preparado? Vamos fazer uma dinâmica? Vamos sentir o campo da espiritualidade? Hoje eu quero que vocês sintam a diferença dos campos e como o seu corpo reage a isso.
Antes eu quero lembrar a vocês que eu estarei dia 17 de maio no Rio de Janeiro. Então as vagas são um workshop presencial. E então eu queria que vocês corressem para fazer a inscrição. Vamos lá, quero te ver, Tati. Há quanto tempo que eu não te vejo, né? Então, as vagas são limitadas, que vai ser um dia só. Então, corram para fazer a inscrição. Eu já deixei lá no folder e depois eu vou mandar para minha rede o folder com o telefone da Amélia, que ela que está organizando aí no Rio de Janeiro. Bom, gente, e assim, deixa um recado no WhatsApp dela, tá? Porque quando ela puder, ela responde. Vamos sim, quero te ver lá. Vamos fazer a dinâmica, gente? Então aí, pega 3 papéis ou 2 cadeiras, né? 2 cadeiras ou 2 papéis aí pra gente colocar. Todo mundo pegou? Vamos lá. Uma vai representar a sua espiritualidade, a sua força espiritual, e a outra vai representar o seu estresse, as suas preocupações, aquilo que tira você do seu centro. Porque a espiritualidade nos dá esse eixo e o outro nos tira, né, do nosso foco, do nosso eixo maior. Então eu queria que você colocasse essas 2 representações aí, porque eu quero que você hoje só sinta no seu corpo. Então, se esse estresse tem nome, se esse estresse tem uma situação real para você, você pode colocar ele. Se não, você coloca só os estresses que povoam a sua mente. Ando com insônia, não sei o que está acontecendo, ando depressiva, não sei o que está acontecendo. Coloca essa sensação que tira você da sua força maior. Porque só quem não está alinhado é que começa a ter essas histórias, né? Porque tem alguma coisa atrapalhando. Então, você se coloca em frente a essas 2 situações. E respira fundo e observa. Todas essas 2 partes que você acabou de colocar te pertencem. Fazem parte de você, tá? São expressões suas no mundo. Ok? Agora, olha primeiro para o estresse. Da onde você está. Primeiro, olha, né? Primeiro, olha e dê um tempo para você observar qual é a sensação só de olhar. Observa seu corpo. Não começa, sai da mente, tá? Vai pro corpo. Veja se é confortável, se você sente desconforto. Observa em que parte do seu corpo essa tensão aumenta, se é na barriga, se é no peito, em que lugar é. Tá refletindo as dores no seu corpo, né? É isso que eu quero que vocês percebam. E observa qual é o lugar que isso se aloja. Em que lugar se aloja no seu corpo? Essa sensação de desequilíbrio, de desconforto. É importante saber. Porque depois você pode desmembrar isso para uma outra constelação ou para um outro trabalho pessoal. Observa. E aí seria interessante você se aproximar desse estresse, né? Então, se aproxima mais desse estresse, desse desconforto, dessa sensação. E observa agora se você começa a sentir
no seu corpo. Ombro e pé esquerdo. Ombro e pé esquerdo. Observa se existe um movimento de separação ou de ressentimento. É importante, observa. Essa sensação é boa ou ruim? Então, é um lugar, se começa a incomodar, volta para o seu lugar de origem, respira fundo, dá umas 3 respiradas para sair desse campo do estresse, dando esse passo para trás, voltando para o seu lugar. Ressentimento, né? Sensação bem ruim. Então, isso são situações que você vai ter que observar o que você ainda tem que trabalhar, para que essa sensação não fique no seu físico mesmo, porque se é uma coisa que não foi resolvida ainda na mente e no coração, isso se aloja no físico, né? Você acaba carregando algo que você não aceitou ainda, né? Porque às vezes a gente precisa resolver. E tem coisas que nós temos que aceitar, porque nós não podemos mudar o outro, mas podemos mudar a nós mesmos. Agora que você deu um passo para trás, que você está no seu lugar de volta, e você já respirou? Ah, isso aí, Tatiana. Então, e família é fundamental, tem que botar ordem no campo. Família fora de ordem, cara, é problemas na certa, né? Então, agora eu quero que você olhe para o seu representante da sua espiritualidade. Observe seu corpo e a sensação. Observa se você relaxa, se é melhor ou se é pior. Foi um remaramento recente, né? Mas precisa ser resolvido, né, Tati? Precisa se resolver. A gente não pode ficar carregando isso, né? Porque não importa o que o outro faça com você. O que importa é o que você faz com o que o outro fez com você. Porque o ressentimento e a mágoa são coisas que você está alimentando. E agora, quando você olha para a espiritualidade, você se arrepia e dá a sensação de paz. Porque nesse lugar, aí você pode se aproximar mais, gente. Se aproxima lá da espiritualidade. Observa a sensação física. É isso aí. Observa a sensação física, sente seu corpo, se ele começa a se relaxar agora das tensões que ele adquiriu lá. Se é melhor ou se é pior. E se você quiser, faça uma reverência para esse campo. Agradeça. É isso mesmo. Chora mesmo, deixa sair, porque é esse campo que vai te abraçar e que vai te orientar da melhor forma possível para que você possa solucionar aquele que não está resolvido. Você precisa ressignificar o estresse, né? A história do estresse, né? Desse lugar você tem que observar o que você ainda precisa ressignificar, né? Então, se você está aí e está confortável no campo da espiritualidade, desse lugar, olha para o estresse
E observa se a sensação é diferente daquela primeira que você olhou quando começou o trabalho. E desse lugar, você vai respirando e respirando essa espiritualidade, essa energia, vai trazendo para dentro do seu corpo físico. E daí, você pode resolver com o estresse, ou com a pessoa, ou com a situação, aquilo que não foi resolvido. Daí você diz, eu sinto muito. Talvez eu não tenha agido corretamente, talvez você também não tenha agido, talvez a nossa relação ou essas histórias do passado ainda estejam me contaminando hoje, mas eu quero deixar com você a sua parte e carregar apenas o que é meu. E fale o que você sente com amor no seu coração. Não com cobrança, não com raiva, não com ódio, porque desse lugar não cabe isso. Faça o que você puder fazer de melhor. E se você não der conta, agradeça a espiritualidade, estar no seu campo, que é trazer para você a consciência da melhor solução. É isso que você tem que agradecer. Obrigada por me dar a consciência sempre da melhor solução, da melhor atitude, da melhor ação. Agradeça ao campo espiritual a oportunidade de poder senti-la em seu campo. E agora você pode fazer a sua escolha. Ficar junto à espiritualidade ou ficar junto ao estresse e ainda ficar ali batendo de frente. Essa é uma escolha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena dinâmica, mas muito importante, para que vocês sempre que puderem, colocar o campo da sua espiritualidade e ir para ele. Aliás, eu na minha casa tenho uma poltrona, que é ali a minha espiritualidade. E eu todo dia sento ali um pouquinho e fico quietinha, fazendo uma pequena meditação. E isso é importante, você tomar posse da força que habita no seu campo. Isso aí. Pegou o papel da espiritualidade e colocou no peito, é isso mesmo. E aí você escolhe, você, né, já fez o curso de cinesiologia, né, Tatiana? Você pode testar qual é o seu melhor lugar na sua casa, né? Obrigada, Tati. Qual é o melhor lugar na sua casa que represente para você este lugar? Eu gosto de ter uma poltrona, porque eu sento e me sinto abraçada, acolhida. A ideia é boa, né? Então, a gente precisa ter esse lugar, né? E desfazer desses estresses que não nos levam a lugar nenhum. Carregar situações mal resolvidas só deixa a gente acumulando doenças. E nós não precisamos disso. Já tem muita coisa no mundo, né, pesada, para a gente ainda pesar com pensamentos, né? Porque a mente mente e você acredita. Então conte outra história para ela. Você é capaz.
Gente, segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui nesse mesmo canal. E eu conto com a presença de vocês. Me inspirou? Vou fazer isso por mim amanhã? Ai, que bom! Acho ótima essa ideia. Então, beijo, obrigada pela presença de todos. Eu também te amo, amo vocês. As duas, Tatiana, eu amo. Tchau.